Você já ouviu falar da ECD, mas ainda tem dúvidas sobre quem precisa entregar, quais informações ela reúne e o que acontece quando essa obrigação é entregue fora do prazo? Se a resposta for sim, você não está sozinho. A escrituração contábil digital está entre as principais obrigações acessórias das empresas brasileiras e, mesmo existindo há anos, ainda gera muitas dúvidas na prática. E o problema é que errar na entrega, perder um prazo ou até mesmo não identificar uma obrigatoriedade pode gerar multas e muita dor de cabeça. Por isso, no vídeo de hoje, a Econet explica de forma simples e objetiva o que é ECD, quem está obrigado a entregar, quais são os prazos e quais penalidades podem ser aplicadas em caso de atraso, erro ou falta de entrega. Então fique comigo até o final, porque vamos começar pelo básico, mas sem deixar de lado o que realmente importa na prática. Mas afinal, o que é ECD? De forma simples, a ECD é a versão digital da escrituração contábil das empresas. Ela faz parte do Sistema Público da Escrituração Digital, o nosso famoso SPED. É por meio dela que livros contábeis, demonstrações e diversos registros que antes existiam em papel passam a ser transmitidos eletronicamente para o fisco. A ECD foi criada justamente com esse objetivo: substituir processos que antes eram feitos fisicamente por arquivos digitais padronizados, facilitando o envio, o armazenamento e a fiscalização das informações. Entre os documentos que podem compor a ECD estão o livro diário, o livro razão, balancetes, balanços e demais registros contábeis exigidos pela legislação. Ao longo dos anos, as regras da ECD passaram por diversas atualizações. Atualmente, essa obrigação é disciplinada pela Instrução Normativa da Receita Federal, número 2003 de 2021. Agora que você já sabe o que é ECD, vem a próxima pergunta: quem está obrigado a entregar essa declaração? Vamos começar pelo lucro real. Nesse caso, a regra é mais direta. As pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real estão obrigadas a entregar ECD, porque devem manter uma escrituração contábil nos termos da legislação. Traduzindo, se a empresa está no lucro real, ela deve apresentar a escrituração contábil digital. E no lucro presumido? Aqui a resposta já não é tão simples. Isso porque muitas empresas desse regime utilizam o livro caixa, e essa escolha pode mudar completamente a obrigatoriedade da ECD. De forma geral, a empresa do lucro presumido que utiliza apenas o livro caixa fica dispensada da escrituração contábil e, consequentemente, da entrega da ECD. Mas atenção! Existe uma exceção importante. Mesmo utilizando o livro caixa, a empresa estará obrigada a ECD se distribuir lucros isentos do imposto de renda, em valor superior àquele que poderia ser distribuído sem escrituração contábil. Nessa situação, será necessário demonstrar contabilmente esses valores, o que acaba gerando a obrigatoriedade da escrituração contábil digital. Passemos agora às empresas do Simples Nacional. Aqui a regra é bem mais simples. De modo geral, as empresas optantes pelo Simples Nacional estão dispensadas da entrega da ECD, mas existe uma exceção que merece atenção. As microempresas e empresas de pequeno porte que receberam o aporte de capital de investidor anjo ficam obrigadas à entrega da escrituração contábil digital, inclusive quando optantes pelo Simples Nacional. E as entidades imunes isentas? Nesse caso, a obrigatoriedade depende do valor movimentado do ano calendário. Essas entidades devem entregar ECD quando a soma de receitas, doações, incentivos, subvenções, contribuições, auxílios, convênios e outros ingressos semelhantes for igual ou superior a R$ 4.800.000. Agora vamos falar das empresas simples de créditos, as ESCs. Nesse caso, a obrigatoriedade também existe, seja a empresa tributada pelo lucro real ou pelo lucro presumido. Isso porque a ESC deve manter escrituração com observância das regras comerciais e fiscais. Portanto, também deve entregar a ECD. Para fecharmos essa questão da obrigatoriedade, vamos ver as sociedades em conta de participação, as SCPs. Aqui, a análise segue a regra aplicável ao lucro real ou ao lucro presumido. Mas existe um detalhe importante. Quando a SCP estiver obrigada a ECD, a entrega deve ser separadamente dos arquivos da sócio ostensiva. Como você percebeu, a obrigatoriedade da ECD varia bastante conforme o tipo da entidade e algumas situações específicas previstas na legislação. Por isso, para facilitar a visualização, vamos resumir tudo o que vimos até aqui em um quadro comparativo. Assim, fica mais fácil de identificar de forma rápida
quem está obrigado, quem está dispensado e em quais situações é necessário o cuidado adicional. Agora que você já sabe quem está obrigado a entregar ECD, vamos entender quais são os prazos para essa entrega. Pela regra geral, a escrituração contábil digital deve ser transmitida ao SPED até o último dia útil do mês de junho do ano seguinte ao ano calendário a que se refere a escrituração. Mas existem situações especiais que possuem regras próprias. Nos casos de extinção da pessoa jurídica, cisão parcial, cisão total, fusão ou incorporação, o prazo de entrega varia conforme a data em que o evento ocorreu. Se o evento acontecer entre janeiro e maio, a ECD deverá ser entregue até o último dia útil de junho do mesmo ano. Por outro lado, se o evento acontecer entre junho e dezembro, a entrega deverá ser feita até o último dia útil do mês seguinte ao da ocorrência do evento. Existe ainda uma exceção importante. A incorporadora fica dispensada dessa obrigação quando ela e a incorporada estiverem sob o mesmo controle societário desde o ano calendário anterior ao evento. E o que acontece quando a empresa obrigada não entrega a ECD ou transmite escrituração com erros? Nessas situações, a legislação prevê a aplicação de multas que variam conforme a infração cometida. Quando a escrituração não atender aos requisitos exigidos para a apresentação dos registros e arquivos, a multa poderá corresponder a 0,5% da receita bruta do período que se refere à escrituração. Além disso, quando houver omissão ou prestação incorreta de informações, a multa poderá chegar a 5% do valor da operação correspondente, limitada a 1% da receita bruta do período. E quando a entrega ocorrer fora do prazo? Nesse caso, a multa corresponde a 0,02% por dia de atraso, calculada sobre a receita bruta do período a que se refere a escrituração, limitada a 1% dessa receita bruta. E tem um detalhe importante em relação à multa por atraso. Ao contrário do que muita gente imagina, ela não é gerada automaticamente no momento da transmissão da ECD em atraso. Para calcular a multa e emitir o respectivo DARF, a empresa deve utilizar o Cicalc Web, disponível no portal da Receita Federal. O link está na descrição desse vídeo. No preenchimento, deve ser utilizado o código da Receita 1438. Já no campo de período de apuração, deve ser informado o mês em que a ECD foi efetivamente entregue. E atenção, o vencimento da multa ocorre em até 30 dias após a entrega da escrituração em atraso. Bem, a verdade é que a ECD vai muito além do que vimos hoje. Dúvidas sobre obrigatoriedade, recuperação da escrituração, substituição de arquivos, correções de erros, autenticação e transmissão são os mais comuns que muita gente imagina. Agora, espaço aberto para você aqui nos comentários. Qual é a sua principal dúvida sobre a ECD? Qual tema relacionado a essa obrigação você gostaria de ver em um próximo vídeo? Deixe seu comentário, ele pode ser pauta para outros vídeos aqui no canal da eConnect. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para você não perder nenhum conteúdo que publicamos por aqui diariamente. Até a próxima!